quando a gente começa a olhar pra isso, a gente começa a perceber que realmente a gente tem histórias de mulheres muitíssimo corajosas, assim, muito próximo da gente. Olá, queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Bernardo, esse aqui é o Bernardo Fala, e eu tô muito feliz com a resposta dos últimos vídeos aqui do canal. Eu tenho amado conversar com vocês. Se você quiser continuar falando comigo, só mandar aí mensagem nos comentários, me falar comigo lá no Instagram. E é muito bom a gente poder trocar, a gente poder trocar histórias, né? Vocês me contam muitas histórias de vocês, e isso é incrível, e eu fico muito animado de poder estar fazendo isso junto com vocês, trocando e conversando, que é pra isso que a gente tá aqui, né? Então, no vídeo de hoje, já que a gente falou de tantos assuntos um pouco mais pesados essa semana, eu pensei da gente fazer uma coisa mais leve. Só que não sei se vai ser tão leve assim. O que aconteceu? Tem uma página no Facebook, que eu acho que ela tá no Twitter também, tá em outros lugares, chamada As Minas da História. Essa página, ela começou uma hashtag chamada Minha Avó na História. E qual é o objetivo dessa hashtag? É fazer com que a gente comece a olhar para as nossas avós como sendo grandes histórias feministas, como sendo pessoas que realmente fizeram a diferença para o mundo. Que mesmo que elas possam não ter tido relevância na história mesmo especificamente, elas têm relevância sim pelas atitudes que elas tomaram e o que elas fizeram para combater o patriarcado, para combater o sistema machista. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a perceber que realmente a gente tem histórias de mulheres muitíssimo corajosas, assim, muito próximo da gente. A gente não precisa olhar muito longe, a gente não precisa olhar num livro de história, até porque normalmente as mulheres não estão nos livros de história, né? Mas a gente não precisa olhar tão longe para ver histórias que são super emocionantes e de pessoas com muita fibra e muita coragem que ajudaram a construir um pouquinho desse mundo que cada vez fica melhor, né? E além de ler alguns depoimentos de algumas histórias super emocionantes de pessoas que abriram a história das avós, eu fiquei com vontade de também revisitar a história da minha avó. Só que eu resolvi ir além disso. Eu resolvi perceber quais são as histórias de todas as mulheres que me ajudaram na minha vida, que tiveram comigo, que foram muito importantes pra mim na minha vida, e o quanto isso me mudou e o quanto eu aprendi com elas. Por isso que hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que eu aprendi com mulheres. Pra cada uma dessas 5 coisas, eu vou citar uma pessoa, o que ela me ensinou e um pouco da história dela. A primeira pessoa que eu tenho pra falar é, obviamente, a minha avó. A minha avó é uma pessoa que quem conhece sabe que ela é uma pessoa com 70 anos de idade e que parece que tem uma vitalidade de uma criança, assim. É uma pessoa que viaja sozinha, faz tudo sozinha, e ela sempre foi uma pessoa muito independente. E isso tá muito na história dela, né? Ela vivia numa cidade pequenininha, fora do Rio. Ela se mudou muito jovem pro Rio e ela sempre conta a história de que quando ela chegou aqui, ela viu a luz elétrica na cidade e viu os postes e o centro do Rio, e aquilo pra ela foi muito chocante, porque era muito diferente da cidade dela. E também ela ficou muito encantada com uma barraquinha de sorvete, com aquele sorvete da Que Bom. Ela achou esse nome incrível, assim, e ela lembra dessa história até hoje. E a minha avó, ela chegou aqui no Rio praticamente saindo de uma cidade do interior e vindo pra cidade grande, e caramba, que diferença que isso fazia pra ela. E o que ela fez? Ela começou a procurar cursos que ajudassem ela a se entender, ajudassem ela a entender esse momento que ela estava passando. Então minha avó fez curso de psicologia, minha avó fez curso de datilografia, minha avó fez curso de um monte de coisa para entender a cabeça dela, e isso ajudou a ela ser uma pessoa extremamente independente, uma pessoa que construiu a sua história, uma pessoa que, se hoje em dia tá com toda essa vitalidade, é porque ela teve muita força para viver na vida. E o que eu aprendi muito com ela, primeiro, é essa alegria de viver muito grande, que a gente pode se arriscar, que a gente pode sair de uma cidadezinha pequenininha para uma cidade grande, que a gente vai conseguir lidar com isso. E não por acaso eu fiz também quase a mesma coisa, nem um pouco comparando com a história dela, porque eu tive muito mais facilidades na minha mudança para São Paulo, mas se hoje eu tive coragem de sair da minha cidade para uma outra cidade completamente diferente, uma cidade que, mesmo que eu morasse no Rio, aqui em São Paulo, uma cidade bem mais agitada, bem maior, se eu aprendi isso com alguém, me inspirei em alguém, com certeza foi nela. A segunda pessoa não poderia deixar de ser a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que tá sempre disposta o tempo inteiro pra tudo. Eu nunca vejo minha mãe reclamando de nada. Ela é uma pessoa que me fez herdar muito esse cuidado pelas pessoas, cuidado pra saber se as pessoas estão bem, se eu posso ajudar elas de alguma forma, se eu hoje tenho essa vontade de ajudar vocês e me ajudar junto e a gente conseguir conversar e trabalhar e trocar. Sem dúvida nenhuma, isso veio da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que já passou por situações bastante adversas, assim. Ela sempre conta a história quando teve uma enchente no
Rio de Janeiro, que ela praticamente ficou no meio da enchente, ilhada, teve que dormir dentro de um ônibus e depois foi se encontrar com pessoas que ela nem conhecia, e ela trabalhava na frente de um colégio, ela já foi quase sequestrada uma vez. Então assim, ela tem várias histórias que são muito doidas e eu nunca vejo minha mãe, sabe, reclamar, e isso mostra uma fibra muito forte, né? Então eu acho que tudo isso eu aprendi com ela. Minha mãe foi professora a vida inteira e ela sempre foi uma professora muito amada pelos pais, pelos alunos, e eu acho que se eu tenho esse sentimento de missão na vida de também ajudar as pessoas e também ser uma pessoa que seja solícita, que nunca perca a gentileza, que nunca perca a doçura de fazer as coisas, eu com certeza aprendi isso com a minha mãe. A terceira pessoa é uma pessoa que tem a minha idade e ela é uma pessoa que praticamente me tirou de um buraco gigante que eu me meti em algum momento da minha vida. Essa pessoa é a Pilar. Ela é a minha melhor amiga, a Pilar é praticamente minha irmã. A mãe dela me trata como filha, minha mãe trata ela como filha. A Pilar é uma pessoa que eu admiro demais pelo tamanho da garra que ela tem, porque é impressionante. A Pilar resolve qualquer problema. Qualquer coisa que apareça, ela fala, vamos lá, vamos fazer, vamos resolver, e olha, ela resolve. A Pilar é aquela pessoa que tem um carisma que ela vende gelo pra esquimó, sabe? Ela encanta as pessoas de uma forma que, assim, não tem uma pessoa que não encontre com ela e não fique encantado por ela. E é uma pessoa que realmente me ensinou que a gente não precisa fugir das coisas. Eu sempre fui alguém que fugi do conflito, do combate, e a Pilar sempre foi aquela pessoa que se colocou na frente. Ela tá ali sempre na linha de frente, de peito aberto pra vida mesmo, que é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. Eu sempre fui uma pessoa, eu acho que um pouco covarde, assim, eu sempre vim trabalhando isso dentro de mim, eu tinha muito medo de algumas coisas, e a Pilar foi a pessoa que me ensinou que a gente não precisa ter medo de nada. Durante uma época da minha vida, eu tinha muita dificuldade de entender meu valor, assim, eu tinha muita dificuldade de ter uma autoestima que me colocasse pra cima, e a Pilar foi uma das primeiras pessoas que me deu a mão e falou, cara, por que você tá se colocando assim? Então foi uma das primeiras pessoas que me tirou de um buracão, assim mesmo, e que se hoje eu tenho essa coragem de estar falando aqui na câmera, se hoje eu tenho essa vontade de realmente enfrentar a vida, de me mudar pra São Paulo, de tentar me jogar no meu trabalho, de tentar me jogar de cabeça aqui no YouTube, foi isso o que a Pilar me ensinou. A quarta pessoa é uma pessoa que não gosta de ser chamada pelo que eu vou chamar ela, mas ela é uma mestra pra mim, e pra mim ela é uma xamã. A Ângela é a pessoa que eu trabalhei nos últimos 5 anos antes de vir pra São Paulo, e a Ângela, ela, ali pelos 30 anos de idade dela, ela tava casada, tinha uma relação um pouco conturbada, e ela começou a ter síndrome do pânico numa época que nem se sabia o nome disso. E o que é mais incrível dela é que ela percebeu que ela tinha que fazer uma coisa por ela, porque os outros não iam fazer. E ela começou a estudar, começou a buscar, e ela acabou entrando por um caminho esotérico e um caminho do xamanismo. Ela foi se entendendo, se estudando, até que hoje ela se tornou uma grandíssima referência nesse caminho. É uma pessoa que tem várias pessoas que são apaixonadas por ela, que aprendem muito com ela. Hoje em dia ela é professora, e eu era professor auxiliar dela, dos cursos que ela faz de xamanismo, de fogo sagrado. A Ângela é uma pessoa que me ensinou que não tem tempo pra gente se descobrir, que não tem tempo pra gente se conhecer, e que a gente pode sim passar por situações difíceis na vida e conseguir dar a volta por cima e sair disso, e conseguir fazer disso do limão uma limonada. Se hoje eu consigo me colocar também nessa posição de ajudar outras pessoas, de me abrir pra também os outros se abrirem pra mim, com certeza foi a Ângela que me ensinou isso. Então eu aprendi com ela como ser uma pessoa que tá sempre se estudando e tá sempre tentando se transformar internamente. A quinta coisa que eu aprendi não é só com uma pessoa, são com todas as mulheres que eu admiro muito em várias áreas de conhecimento diferentes. Não sei porque eu sempre tive desde pequeno muita admiração por mulheres que trabalhavam em coisas diferentes, desde filosofia até assuntos mais esotéricos, até a música, até as artes. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo trabalho de mulheres, e principalmente por mulheres que rompiam o que era esperado delas. E a gente, como homem, o que a gente pode fazer é a gente contar mais histórias de mulheres, a gente dar mais espaço para que elas contem, a gente valorizar isso, porque na verdade o mundo só chegou aonde ele chegou hoje porque também muitas mulheres trabalharam para construir, para fazer isso. Isso é o mínimo que a gente pode fazer quando a gente está tentando construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, e uma sociedade que reconheça o valor de pessoas que não têm esse valor reconhecido o tempo inteiro. Eu sou muitíssimo grato a todas essas mulheres que passaram na minha vida, tanto as mulheres que passaram na minha vida fisicamente, né, a minha família, os meus amigos, mas também as mulheres que estão aí nas artes, na política, em vários lugares, que estão aí tentando construir um mundo mais justo, mais igualitário e que seja bom para todo mundo. É muito gratificante saber que a
gente tem sim mulheres que a gente pode se inspirar e que a gente pode se orgulhar delas existirem e estarem aí trabalhando. É isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Não esquece, se você não é inscrito, de se inscrever aqui no canal. Se você tem alguma história de uma mulher incrível na sua vida que você queira compartilhar, coloca aqui embaixo nos comentários. E aqui desse lado tem o último vídeo que eu fiz. Então se você quiser dar uma olhada, clica aqui. E desse lado tem o vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. E a gente confia no YouTube. Vai lá, mulheres e homens, participar dessa hashtag Minha Avó na História, que tá linda demais. E se você não tem uma história pra contar, vai lá ler as histórias de mulheres, porque isso é muito importante. E é isso. A gente se encontra na próxima. Tchau!